Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar sobre ciência de dados. E já para a gente se conhecer melhor, deixa aí no bate-papo, né, de qual região que vocês estão falando, qual a área que vocês atuam hoje. São Paulo, Porto Alegre, Juiz de Fora. O Vitor, Engenharia de Computação. O André de Fortaleza. Yasmin de Santos, analista ambiental. Que bacana, pessoal. É um prazer ter vocês aqui conosco. O Person, Mato Grosso do Sul, sou estudante de Data Science. Tá, a César falou que é de Santa Catarina, Partner Care. Bom, pessoal, então sejam bem-vindos e vamos começar aí falando sobre a profissão, né, ciência de dados, conhecendo aí a profissão do futuro, que hoje é mais demandada do mercado, né, André? Hoje, todas as empresas precisam de um cientista de dados que entenda sobre análise de dados, né? A primeira coisa, para a gente começar falando sobre esse assunto incrível, que é essa área que tem grande demanda e é aquecida no mercado, vocês estão nos escutando muito bem? O som está bom? Perfeito. E é importante também, pessoal, que vocês anotem todas as informações num bloco de notas, no próprio celular, tá bom? E claro, quem estiver aqui vai poder assistir tudo novamente do nosso webinário, porque ele é gravado. Além disso, no final do webinário, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas para que vocês possam aí tirar aquela dúvida que sempre teve dessa área, tá bom? Para que vocês conheçam um pouquinho sobre a Mentorama. Tem esse formato, né, de treinamento exclusivo, ou seja, a cada módulo que você faça, você vai ter atividades na prática para completar, tá bom? E sempre com o auxílio de um mentor. E quem ficar até o final do webinário vai ter aí uma oferta especial, que é só para quem está participando aqui com a gente, e um super presente aí que eu desconfio, mas vai ser muito bom para vocês, tá bom? E claro, né, essa mentoria vem dos principais mentores, né, dos profissionais que atuam nas principais empresas hoje do mundo, que é o PicPay, Globo.com, a Amazon, Nickelodeon, Netflix, entre outros, né, que todo mundo deve conhecer. E muito prazer, eu sou o Fernando, coordenador de cursos da Mentorama. É um prazer ter vocês aqui novamente, mas hoje, né, a palavra vai ser com o André. André, já te conheço, mas pode revisar um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência no quinto andar? Boa. Obrigado, Fernando. Gente, boa noite. Obrigado aí por vocês dedicarem esse... Hoje é essa segunda-feira à noite aí, para a gente bater um papo. Como o Fernando já adiantou, eu sou cientista de dados aqui no Quinto Andar há 2 anos, né? Além disso, eu tenho uma carreira que eu passei por outras empresas, como multinacionais e startups também aí no mercado de ciência de dados. E, além disso, também trabalho, eu vi que tem um pesquisador aí na plateia, também faço mestrado. E espero poder contribuir aí com vocês, né? Apresentando um pouco da introdução aí do que é esse mundo. Boa. Eu posso começar, Fernando, então? Sim, agora é com você. Boa, então show de bola. Deixa eu pegar aqui. Não. E show. Estão vendo minha tela? Acredito que sim. Vou começar, então. Então, legal, gente. Como eu me adiantando aqui, né, fazendo uma revisão rápida, eu me formei lá em Sistemas de Informação em 2016, pela USP Leste, e desde 2015, contando então como período de estágio, eu trabalho como cientista de dados, né, passando aí por startups e multinacionais, e aí desde abril de 2019 eu trabalho com Data Science, né, mais especificamente com produtos de dados dentro do Quinto Andar. Né? Então, o que é? O Quinto Andar, para quem não conhece, dando uma explicação bem rápida, é uma imobiliária digital,
né, que cuida do processo de compra e venda de aluguéis. Aluguéis é ótimo, né? Compra e venda de imóveis e aluguéis de imóveis, né? Então tem tanto para quem quer alugar quanto para quem quer comprar ou vender. E ele cuida, enquanto plataforma, né? Uma plataforma que cuida tanto do processo de eu quero encontrar um imóvel, quanto eu quero alugar o imóvel e cuidar do pós-contrato também, né? Da gestão do imóvel lá. E eu já trabalhei com diversas frentes lá na empresa. Então, eu ajudei parcialmente a consolidação da área, né? Então, quando eu entrei, eu era o terceiro cientista de dados. Hoje, numa área de 5 pessoas, se minha memória não me falha. Hoje somos quase 20 ou um pouco mais, se a memória também não me falha. Dessa experiência, que é o que a gente chama do período da plataforma de Machine Learning, eu trabalhei 1 ano, ou perto de 1 ano, com precificação de imóveis, né? Então, num time que era focado na precificação, e desde março de 2020, né? Então já fez 1 ano, na verdade, eu trabalho no time de atendimento ao cliente, né? Que na época tinha o nome de experiência do cliente, hoje é suporte, né? Suporte ao cliente. E boa. Legal. Como o nome do webinar diz, né? Ciência de dados, a profissão aí do futuro. Antes de eu começar a trazer e chegar onde ela está indo hoje, ou para onde que ela está apontando hoje, acho que seria legal eu trazer um pouco do que é isso, né? O que é ciência de dados e como que ela se formou. Né? Então, tem esse artigo, para quem não está familiarizado, é um artigo da Harvard Business Review, lá de 2012, que fala sobre isso, né? É uma coisa que até hoje eu acho um pouco engraçada, né? Que é cientista de dados, né? A profissão mais atraente, né? A profissão mais sexy aí do século XXI. E o que é isso, né? Foi de fato uma revolução, e aí de fato temos uma área, abre aspas, nova, ou é tudo um grande hype, né? Então acho que é muito importante a gente entender a contextualização na época do que aconteceu isso. Então, por volta de 2012, para quem, enfim, né, tá lembrado, ou para quem acompanha o mercado de tecnologia, tem um boom do que é conhecido como Big Data. Expressão essa que fica popular por conta da Google. Né? O termo em si ele é um pouco mais antigo, fica popular de fato ali em 2012. Né? E quando a gente fala de Big Data, tem diversas nomenclaturas, né? Diversos nomes ali do que a gente pode dar para isso, né? Sendo bem honesto, né? Tem aquela definição clássica dos 3 Vs, né? Que é volume, velocidade e velocidade. Tem gente que fala que estão 5, já ouvi às vezes mais do que 5 vezes, e no fim é tudo uma grande sopinha de letrinhas, assim, para a gente memorizar, e acho que não é muito, sei lá, não é tão, abre aspas, necessário isso, né? É necessário entender o que é. E o que é Big Data do ponto de vista pragmático, né? A gente consegue coletar e salvar uma quantidade de dados que é tão grande, mas tão grande, que ela não cabe na nossa própria máquina. Então, por exemplo, no meu mestrado mesmo, eu estou fazendo um processamento de dados ali de 1 tera de arquivo texto, e eu não tenho isso no meu HD, né? Eu não tenho um HD de 1 tera para processar, e eu preciso lidar com outras maneiras de fazer esse pré-processamento. E aí, por isso que entra um grande depende, né? Mas e se eu tiver 1 tera de HD para processar esse tipo de informação? Show de bola. Só que quando a gente fala no termo Big Data mais raiz ali, né, o que motivou, a gente não está falando de 1 tera, a gente não está falando de 2 teras, a gente está falando de 500 teras, 1 peta, 20 peta, né, que é 1000 teras é 1 peta, né, e assim por diante. É uma quantidade bem massiva de dados. Assim. E aí, ao mesmo tempo que eu consigo ter um poder computacional para salvar essa informação, eu não tenho como analisar. Não é tão fácil analisar isso, porque muito desses dados é ruidoso, né? É sujo. Eu preciso de alguém que limpe, que entenda, que consiga fazer pelo menos um tratamento mínimo a posteriori para conseguir gerar algum tipo de informação útil daquilo, né? Porque o dado pelo dado não é nada, né? O que é importante, o que é lucrativo é a informação que você consegue tirar de uma informação, abre aspas, crua ali, né? E aí surgiu a necessidade desse profissional ali. Então, quando a gente fala por volta ali de 2012, 2013, e o primeiro profissional que surge nessa grande pilha de dados, né?
em que algumas empresas existem até hoje, é o profissional de Business Intelligence. Que como que ele pode ser entendido? Eu tenho essa quantidade massiva de dados, eu preciso de alguém que simplesmente ajude a organizar esses dados de alguma forma, e eu conseguindo gerar insights ou para o futuro, ou principalmente para entender o passado, né? E aí ordenar tanto o processo de tomada de decisão, quanto entender resultados do que a gente teve. A cultura data-driven surge um pouco desse processo, né? Que é, sei lá, eu tenho um produto, estou entregando um produto, não é mais achismo, né? É realmente o resultado métrico do que está sendo apresentado. Uma vez que a gente tem essa cultura data-driven, que é trazida por esse profissional de Business Intelligence, a gente acaba indo por uma outra parte, né? Uma outra evolução do processo mercadológico, que é, eu tenho um profissional que consegue entender, mas eu preciso de um outro profissional que consiga formular hipóteses pelo que vai acontecer ou para o que vai acontecer e conseguir fazer previsão e até mesmo alguma organização estratégica nesse sentido, né? E aí, quem que formula e testa hipóteses, né? Quem que é o profissional que faz isso? É um cientista, né? Então, quem que é o profissional que formula e testa hipótese relacionada a dados? Né? É o cientista de dados. E aí começa a surgir essa nova profissão. E nada mais puxando novamente para ressaltar aqui, quando a gente fala de a profissão do futuro, na verdade não é tão do futuro assim, né? Dado que a galera começa a falar de Data Science lá em 2012, tem esse tweet do Josh Wills, que o cientista de dados ele é uma pessoa que é melhor em estatística do que qualquer engenheiro de software, e ele é melhor engenheiro de software do que qualquer estatístico, né? Ou seja, ele é um profissional que ele surge literalmente no meio do caminho, onde você tem uma pessoa que tem um conhecimento de processamento de dados e da informação quando ela está armazenada ali, né, derivado do que a gente estava falando ali de Big Data há pouco tempo atrás, mas também tem uma capacidade analítica que é derivada de um estatístico, né? E o inverso também é verdade, né? Ela tem um conhecimento estatístico que um engenheiro de software comum não tem, mas ela também tem esse conhecimento do lado de computação. Ah, André, mas quer dizer que é uma pessoa que faz as duas coisas muito bem? Tipo um unicórnio, né? Então ele sabe estatística super bem, ele sabe programar super bem. Cara, não. Ele tem um conhecimento muito do que eu enxergo, ele tem um conhecimento muito mais generalista. Então, assim, quando a gente vai fazer um estudo mais aprofundado, dependendo da análise que você quer fazer, às vezes você sai do cientista de dados e entra numa pessoa do que a gente chama de conhecimento de domínio. Eu vou falar isso um pouco mais para frente, né? Que é o que, por exemplo, o estatístico ou, sei lá, um cientista político, dependendo do estudo que você está olhando, né? Um cara com conhecimento de domínio sobre aquele ponto. Às vezes acaba sendo útil, né? E do outro lado também é verdade. O cientista de dados ele não precisa ter uma noção de programação e arquitetura tão sólida quanto um engenheiro de software, né? Mas ele está bem na área cinzenta, exatamente entre essas duas frentes, né? Onde que ele pode atuar. Então, quando a gente fala aqui, né, do cientista de dados moderno, acho que muito ressaltando é um pouco dessas 4 grandes skills aqui, né? Do que é necessário ou do que ele pode ter, né? Então, quando eu comento do conhecimento de matemática e estatística, é mais no conhecimento sobre design de experimento, né? Saber conduzir uma experimentação para validar uma hipótese, por exemplo. O conhecimento de machine learning é fundamental, modelagem estatística também, né? Mas também, quando a gente vai para o outro lado, é uma pessoa que tem um conhecimento pelo menos básico de ciência da computação, tem uma noção de banco de dados, né? Uma noção de algumas linguagens de programação, como Python ou R, né? Uma noção de álgebra relacional, né? Que tem a ver também com banco de dados, né? E aí entra num ponto mais específico, que é o conhecimento de domínio, é mais no sentido de conversar com essas pessoas, e aí vai um pouco dessa soft skill, que eu preciso conversar com pessoas que não são necessariamente técnicas, e para isso eu preciso saber conversar e apresentar resultado, né? E por isso que entram nessas duas outras tasks, nessas duas outras habilidades. E eu consigo puxar isso quando eu falo, por exemplo, da minha própria realidade no Quinto Andar, né? Eu tenho trabalhado, por exemplo, nesse último ano, com times que envolvem desde cientistas de dados quanto engenheiros de software, mas também com designers e gerentes de produto, né?
que são pessoas que dão um direcionamento do ponto de vista estratégico e até mesmo de priorização mesmo do que dá mais valor para o negócio, e a gente vem com a solução técnica, né? Eu preciso saber comunicar, ter uma conversa clara e coerente com esses profissionais, por exemplo, para justamente eu não ficar só falando o meu idioma e eles falando só o idioma deles e a gente não conseguir conversar, né? Acho que acaba entrando um pouco nesse nível de intersecção, né? Então, aí comentando o último tópico, né? Quando a gente fala de data science, a gente fala no sentido de ser um miolo aqui, né? Então, uma intersecção entre o que a gente chama de habilidades de hacking, ou mais de computação, né? O conhecimento de estatística e o conhecimento de domínio. O conhecimento de domínio ele vai te dar muito da intuição do que você está querendo validar ou funcionar. E quando que a gente une intuição com automação, eu tenho a engenharia de software tradicional, né? Então, quando eu estou produzindo um sistema, quando eu estou produzindo um produto, pensando, por exemplo, no próprio quinto andar, né? O quinto andar mais o app, né? O app que você vai e acessa, né? Não é um produto diretamente que utiliza inteligência artificial, né? Quando a gente trabalha com o uso de hacking skills e um conhecimento estatístico mais avançado, eu entro no lado de machine learning. Por que tem esse danger zone, ou seja, zona de perigo quando a intuição é necessária? Porque às vezes você está atacando um problema e está querendo utilizar um conhecimento super complexo porque você aprendeu, só que isso não necessariamente agrega valor. Quer dizer, agrega valor, mas se você se esforçar, às vezes 10% menos, desculpa, 10%, você consegue ter o mesmo tipo de resultado com um modelo mais simples, né? Com uma abordagem um pouco mais simples. Isso que a gente dá a intuição, né? Quando a gente fala de conhecimento de intuição ligado a um conhecimento de domínio, a gente está falando ali da pesquisa tradicional, né? Por exemplo, validação de eficácia de uma vacina, né? Acho que a gente está vivendo num momento super importante para conversar e ter isso um pouco na cabeça, né? E aí, outro ponto também que acaba não sendo pego por aqui, né? A questão de comunicação e soft skills ali, né? Isso quer dizer que ele tem que, novamente, fazer tudo isso muito bem? Não. Quando a gente vai para um lado que puxa mais para cá, o cientista de dados ele vai, abre aspas, perder, né? Então eu espero um pouco mais de conhecimento do engenheiro de software. Quando eu vou para cá, eu espero muito mais conhecimento de um estatístico, de um economista, por exemplo, de formação ali que manja desses métodos mais clássicos. Quando eu venho para cá, vai perder, por exemplo, para um analista de negócio. Por isso que ele tem que ter essa noção de comunicação e soft skill, justamente para conseguir malear nessas áreas, né? Acaba sendo importante por isso. Boa, e antes de eu falar, né, então, basicamente, né, ciência de dados é engenharia com estatística, né, engenharia de software com estatística, pô, será que tem demanda, né? A profissão, essa profissão com atratividade que tem ganhado, né, essa chamada de atenção que tem recebido, será que tem demanda? E antes disso, antes de eu continuar, eu queria passar aí a palavra para o Fernando, e aí depois eu continuo, gente. Sim, e o importante é esse ponto da demanda que ele citou, porque sim, hoje as áreas estão muito procuradas, ainda mais nessa área de ciência de dados, né, que é a mais demandada, como eu citei, e de acordo com a Glassdoor, né, é a terceira melhor profissão de 2020 pelos Estados Unidos. Também aqui no Brasil a gente tem média salarial, né, de 4 a 13 mil reais, e isso também vai depender do desempenho de cada um, tá, pessoal? Então, durante o curso, você vai, enfim, vai ter essa avaliação de desempenho a cada fase, com atividades na prática, e é você entendendo junto com o mentor, né, o raciocínio lógico para aprimorar, inclusive, e conquistar aí a sua profissão mais rapidamente, né, que é o seu objetivo. Em média, né, vocês podem se dedicar 2 horas por semana no curso e terão um acompanhamento dos mentores, como a Jéssica Ribeiro, Fábio Caçula, né? Além disso, temos outros como o Dimas, a Catarina e o Rubens, que são profissionais incríveis nessa área, que tem bastante conhecimento, bastante tempo de trabalho nessa área, que é muito importante também, assim como o André. E como que vai ser organizado o processo educacional de vocês, tá? Em todo momento vocês terão, né, poderão acessar essa plataforma, que é super conveniente aí através do celular, através, inclusive, de qualquer navegador que vocês decidam fazer, tá bom? Sim, vocês têm uma atividade prática a cada módulo, além de ter essa conversa, né, esse relacionamento com o seu mentor,
para tirar qualquer dúvida, inclusive ele vai dar dicas aí durante o treinamento, tá bom? E no final, vocês realizam aí um projeto incrível, né? E vocês podem se incluir no próprio portfólio. Por isso que é importante entender tudo que o mentor passa, né? Entender as dicas dele. Qualquer dificuldade, perguntar. Eu acho que o ato da comunicação é muito importante. O mentor vai estar ali para te ajudar, tá bom? E aqui mostrando um pouquinho como que vai ser a plataforma. Então, aqui a gente tem os módulos do lado esquerdo, né? Então, como eu falei para vocês, além disso, também vocês terão um fórum de discussões, onde vocês podem conversar com outros alunos para entender aquela dificuldade que ficou referente àquela parte do curso. Além do serviço de atendimento, que é o nosso time de suporte incrível, que estará ali para auxiliar vocês. Então, se tiver um problema técnico, a gente vai auxiliar. Se é qualquer dúvida relacionada à gestão de tempo de estudo, a gente também está à disposição, tá bom? E é importante, né, que vocês terão uma comunidade exclusiva também aí para todos os alunos que estão no mesmo curso que vocês, e também os mentores, né, do curso estarão lá disponíveis pelo Telegram, e com isso vocês garantem acesso à plataforma aí com todos os conteúdos do curso por até 2 anos, junto também com a comunidade exclusiva. E é importante, pessoal, agora vocês adquirirem, né, esse desconto especial que a gente guardou aí para o final. E quando vocês clicarem nesse botão, pensem, né, na forma que é de mudar de carreira. Eu vi que tem bastante pessoas aqui que estão mudando de carreira, eu vejo o quanto que é importante isso, né, inclusive hoje, com a crise que a gente está passando. Então é importante que vocês se inscrevam, tenham uma orientação profissional de um especialista da área de Data Science, e garanta esse presente especial aí, que eu vou guardar também a surpresa para o final, tá bom? Bom, André, você pode continuar. Opa, beleza. Peraí, só deixa eu ver. Legal. Então, tem demanda? E aí a resposta é sim, né? E aí acho que o que é legal pontuar aqui são as diferentes áreas de atuação que é possível. Quando eu falo área de atuação, são diferentes tipos de mercado, né? Porque, e aí aqui eu estou dando uma visão, como ciência de dados é um disclaimer que acaba sendo necessário também, né? Como ciência de dados é uma área muito cinzenta, né? E o mercado ele está se formando, estão entendendo o valor desse profissional. Dependendo da empresa que você encontra definições diferentes e enfim, e o que eu vou trazer aqui muito é a visão que o Quinto Andar tem do cientista de dados. Eu vou, inclusive, diferenciar isso para outros profissionais quando a gente fala do profissional de data, né, desse mundo de data. Tá? Então, praticamente, quando a gente fala de ciência de dados no Quinto Andar, são profissionais que trabalham com produtos de dados. E o que são produtos de dados? Produto é um produto digital, né? Então, uma plataforma que você interage, por exemplo, lá no caso da Amazon, né, um e-commerce aqui, né, ou a Netflix que você quer, sei lá, acessar para ver um filme, YouTube, por exemplo, também, ou, sei lá, aqui no caso também eu sou uma pessoa que quer vender um imóvel, né, e aí eu quero descobrir, ainda não, né, alugar um imóvel, eu quero descobrir o valor do aluguel de uma determinada região para saber se eu precifico da melhor maneira possível, né. E são 3 exemplos aqui que eu trouxe que, de fato, a gente consegue atuar com o uso de um skill set, né, de um conjunto de habilidades de um cientista de dados, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo desenvolver um modelo de inteligência artificial que aprende, né, qual que é, não necessariamente o valor, mas, por exemplo, o intervalo, né, do quanto que esse imóvel deve valer. Ou quando a gente assiste lá a Netflix e aí tem um sistema de recomendação que ele fala, com base nas séries que eu assisti, qual a próxima série que eu devo ver, né? Por exemplo, aqui ele acerta que eu gosto bastante de BoJack Horseman. E aí, no caso da Amazon, do e-commerce tradicional, eu tenho produtos que uma pessoa comprou, que uma determinada pessoa comprou, e aí você sempre tem ali embaixo, né? Outras pessoas com o mesmo perfil do que a sua também compraram isso. E geralmente eles acertam, né? No caso, inclusive eu estou há algum tempo já querendo comprar uma Alexa, eu tenho um robô aspirador na minha casa, né? Então são coisas parecidas ali que eu comprei, eu
acabam sendo parecidas, é um modelo inteligente que está atuando aqui. E aí, no fundo, né, você pode se perguntar, tá, mas então como que eu trago o valor ao negócio, né? E, basicamente, quando a gente fala do profissional de ciência de dados, e aí aqui o André que está falando, uma opinião muito pessoal do que eu já vi do mercado, é um profissional que ele entra muito no final desse processo, né? Existem vários outros profissionais de dados que o profissional de, abre aspas, BI, DBA até foi se transformando, né, e foram gerando essas outras frentes, né? E na minha opinião, o profissional de ciência de dados ele acaba entrando no final da ponta. Por quê? Porque a empresa ela precisa ter uma cultura de dados, e quando eu falo cultura de dados é bem sólida e definida, né? Bem enraizada nos valores de tomada de decisão que a própria empresa traz. E isso depende muito da cultura de implementação da empresa, não depende da área do negócio em si. Eu posso falar porque eu trabalhei com fintech, eu já trabalhei em e-commerce, eu já trabalhei em consultoria, prestando serviço para banco, empresa farmacêutica. Hoje eu trabalho no ramo imobiliário. Então são coisas totalmente, acho que diferentes, né, com uma determinada diversidade. E eu consegui pensar em implementar produtos para diferentes situações, dependendo do domínio dessas empresas, né? Só que os casos que eu vi, e acho que principalmente no período que eu trabalho em consulting, eu posso falar isso, que os principais casos que eu vi que eram bem-sucedidos estavam intrinsecamente relacionados com esse ponto de cultura de dados bem definido, né? E aí, quando a gente fala de cultura de dados bem definida, a gente está falando de uma área de dados, e aí aqui eu vou ressaltar 4 tipos de dados, 4 tipos de profissionais do que eu já vi por aí, né, que é o cientista de dados, analista de dados, engenheiro de dados, analista de negócio, né, também, e aonde é que acabam pontuando as diferenças entre cada um deles, tá? E aí, além disso, eu até gosto, eu vou fazer um paralelo rápido no final para ver como essa profissão meio que muda, né, porque são 4, mas eu já sei que dá para aumentar em mais duas novas profissões no meio que tem algumas áreas cinzentas, né? E aí eu vou pontuar daqui a pouco já. Então, como eu comentei, como eu ressaltei, né? A maneira de eu nomear o profissional depende muito de empresa para empresa. Eu posso falar do quinto andar, né? Então, no quinto andar, quando a gente fala do analista de dados, o analista de dados ele é uma evolução direta praticamente do que era o BI há pouco tempo atrás, né? Então, ele também programa, mas ele tem uma cabeça muito orientada ao negócio, né? E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele ajuda bastante no processo de uso dos dados para tomada de decisão no longo prazo, o que muitas empresas também chamam de decision science, né? O ciência de decisão, né? Ele mexe bastante com SQL e tem uma noçãozinha, né, de linguagem de programação. Ele acaba tendo, então, no médio prazo, uma noção macro, né? Eu tenho um planejamento estratégico da empresa, eu preciso orientar esse planejamento estratégico a alguma decisão. Mesmo pensando na frente, ele ajuda muito o que aconteceu e meio que projetar, mas são projeções mais estratégicas, né? Quando a gente fala de análises menos macro, mais micro, mais ligadas ali do dia a dia, ou seja, eu tenho uma volumetria de dados menor, né? Então acaba cabendo ali no Excel, por exemplo, a gente entra mais no business analyst, né? Um analista de negócio, que ele ajuda mais a entender o que está acontecendo no dia de hoje, né? Ou até no que aconteceu ontem, né? Sempre uma janela muito curta e pensando uma cabeça praticamente colada na operação, né? Quando a gente fala dos cientistas de dados, a gente está ligado 100% à construção de produtos de dados com foco em inteligência artificial. Então, basicamente, tudo que eu construí no quinto andar usa IA, né? E eu posso entrar e vou entrar, na verdade, em alguns desses produtos, na verdade, que justamente também, como a gente está lidando com o lado de produto, exige-se da gente um bom conhecimento, né, de engenharia de software, né, do conhecimento de, sei lá, né, da construção de uma aplicação, né? E aí, antes de eu entrar nesse ponto dos exemplos que eu já fiz, aí acho que é só legal pontuar algumas coisas aqui, né, que por exemplo, aí tem também o engenheiro de dados, né, que é o profissional que ele está mais
ele é o profissional que garante a coleta e o tratamento de informação para ele estar numa forma mais ou menos tratada, tanto para o cientista quanto o analista atuar. E o que eu venho vendo no mercado também é o surgimento também de outros dois profissionais, que é o Analytics Engineer, que eu acho que ele faz um pouco dessa ponte entre Data Engineering com a análise de dados, né? Então, eu acho, estou sendo bem franco assim, né? Porque eu não conheço da área, né? Não sou Analytics Engineer, também não sou Data Analyst, né? E eu achava que era meio que uma reformulação, um rebranding do nome, né? Mas eu já vi empresas que têm as duas atuações, né? Inclusive o próprio Quinto Andar, né? Tem tanto o analista de dados quanto o Analytics Engineer. Então, quanto que eu acho, e aí é um grande acho, né? Então, eu tenho o Business Analyst numa ponta, né, do negócio, ali tocando junto da operação, né? Meio que no meio termo, eu vou para um Data Analyst. Do Data Analyst eu iria para um Analytics Engineer, e do Analytics Engineer eu vou para o Data Engineering, né? Acho que tem essa posição, essa zona cinzenta mais ou menos projetada. E na mesma linha, na verdade, também, eu tenho o cientista de dados, que tem um conhecimento mais estatístico e um conhecimento bom de programação. Eu tenho mais ou menos ali no meio o Machine Learning Engineer, que também é outra profissão que tem se popularizado. E aí, mais na outra ponta, eu tenho o engenheiro de software, né? O Machine Learning Engineer, ele está com conhecimento mais focado do lado arquitetural e menos estatístico, né? No meio de design de experimento, formulação e teste de hipótese, né? Ele sai desse papel de, abre aspas, cientista e entra bem nesse ponto de engenheiro. Né? Mas antes de eu contar, né, então trazer aí um pouco do que eu já fiz e já falei com vocês, eu queria passar novamente a palavra para o Fernando. Sim, bom, continuando a partir daqui, falando um pouquinho, né, sobre o programa de cientista de dados do Zero ao Pro, é importante também lembrar que temos o curso Profissão Cientista de Dados, inclusive tem alguns alunos aqui que já adquiriram Profissão Cientista de Dados, que eu já percebi. E aí, falando um pouquinho sobre o programa do curso, né? Então, desde a introdução à ciência de dados até um projeto com Machine Learning, que é importante que vocês vão tratar isso durante o curso, tá bom? A entender sobre as redes neurais, e no final a gente tem um bônus aí, que é a extração e análise de dados em Big Data, com a PySpark, entre outros. Bom, então é importante que vocês se inscrevam, cliquem no botão acima para adquirir essa profissão do futuro e garantir, né, que o seu currículo tenha aí o melhor curso em especialidade. Além disso, como eu citei, né, com o curso Profissão Cientista de Dados, vocês garantem, inclusive, a criar um currículo profissional do zero e também o portfólio após terminar o curso, tá bom? Bom, então é importante que vocês cliquem, tenham essa orientação profissional aí de um especialista em Data Science, tá? Então, no curso da Mentorama de Cientista de Dados do Zero ao Pro, você será capaz de trabalhar com bibliotecas e bancos de dados, né? Criar aí sistemas de recomendação, resolvendo os problemas reais, usando as redes neurais. E, claro, tudo isso para construir um portfólio de sucesso e você encontrará um emprego em uma empresa de tecnologia aí tão almejada, tá bom? Então, importante passo também, né, o André, quando a gente vai fazer aquele curso, é garantir um desconto. E aqui na Mentorama, só para quem está participando, né, já garantiu 50% de desconto, né, no nosso curso, e continuando, o investimento fica apenas 24 vezes de R$ 203,01. Lembrando que a gente tem um curso Profissão, citando novamente, a gente também está com oferta nele. Então, acesse aqui em cima e se inscreva aí para que um de nossos consultores já possa entrar em contato com vocês. E se vocês não têm cartão de crédito, não tem problema. A Provi, que é a nossa parceira, né, digital aí também, foi um programa de crédito exclusivo para os nossos alunos, que é 100% confiável, onde vocês podem parcelar em até 12 vezes sem juros também e até 24 vezes, tá bom? Fica disponibilizado para vocês em até 24 horas. Bom, então, o presente que eu guardei aqui, para os 10 primeiros inscritos, ganharão aí, né, um curso de valor igual ou inferior da nossa escola. Lembrando que se você tem aquela dúvida de qual curso fazer, você também saiba que na Mentorama temos cursos aí na área de designs, na área de games, né? Também tem outras linguagens de programação, como Java, Python, entre outras. Então é importante, para quem já está aqui, quem se inscreveu,
Quem já adquiriu o nosso curso, inclusive já vi que tem bastante alunos que já estão conversando aí com os nossos consultores, já tem aí a reserva do curso aí que mais se identificou também como brinde, tá bom? Bom, então, tendo essa orientação profissional, vocês vão, inclusive, né, escolher a profissão certa nesse momento e o quanto que é importante vocês ter um passo à frente com os mentores, né? O mentor, ele é importante para você, então, como vocês devem ter percebido, a mentoria em si é essencial para que vocês cresçam dentro da área de vocês, né? Então, é válido investir sim e aprender a ser melhor do que vocês já são, tá bom? Bom, agora vamos para. Você tem, André, tem tempo para continuar alguma apresentação? Sim. Ou a gente vai pro. Tá. Não, tem mais um finalzinho. Perfeito. Boa. Aí. Boa, show. Então, gente, trazendo aqui exemplos do que eu já fiz. Vou trazer dois, apesar de ter elencado só um aqui. O outro eu vou contar. Mas o primeiro deles é o que eu gosto bastante de falar aqui, é a precificação inteligente, que basicamente como que ela funciona. Como a gente é uma empresa que trabalha com tanto o lado do comprador quanto o lado do vendedor, né? Eu quero encontrar o preço mais justo para as duas partes, né? Então, se um vendedor ele vende uma coisa abaixo demais, ele vai ficar chateado, o comprador vai ficar feliz. Só que se eu vendo uma coisa alta demais, eu não vou vender, porque ninguém vai querer comprar. Então a gente usou, inclusive parafraseando o que o Fernando falou, coincidentemente, né, a gente utilizou uma rede neural, né, a gente treinou uma rede neural que tenta aprender qual que é o ponto ótimo, dado esse intervalo, qual que é o ponto ótimo de realizar o aluguel de um determinado imóvel. Né? Então, se ele está muito caro, a gente decai o preço, se ele está muito barato, a gente tenta equilibrar do outro lado. Né? Isso era na época que eu trabalhei lá, eu não sei se isso está no ar atualmente, né? É sempre bom deixar isso claro, né? Talvez não esteja no ar, mas foi uma coisa que eu fiz no tempo que eu estava lá. E aí isso, o que eu posso trazer também para vocês, dado que eu já estou aí já há um tempo trabalhando com suporte ao cliente, a gente desenvolveu recentemente um produto, né? Uma ferramenta que, como que ela funciona? Quando você entrar em contato com a área de atendimento, né, de uma determinada empresa, tem muitas empresas que te jogam para uma lista de assuntos mais perguntados, né, a popular FAQ. E aí fala, vê se você já não encontrou aqui o problema. E, cara, você não vai procurar porque você já está, sei lá, estressado, está querendo resolver os problemas, você já está incomodado com isso. E aí o que a gente fez? A gente criou um modelo que, com base na pergunta da pessoa, né, ou com base na mensagem que ela manda para a gente no WhatsApp, a gente faz essa busca ativa de tenta procurar em todas as facas existentes aonde estaria a resposta da pessoa. E apresenta a resposta para ela. Não apresenta o documento para ela pesquisar nada, só apresenta a resposta e fala, isso daqui responde sua pergunta, né? E dá, sei lá, 4 opções. Né? E, enfim, acho que é muito parecido, dependendo de quem já fez pesquisa no Google, o Google ele apresenta isso já de alguma forma, né? Então foi um produto aí que a gente colocou no ar faz pouco tempo. Entre outras coisas aí que posso ficar até amanhã falando também de produtos que eu acho que já tive alguma influência. Mas beleza, André, legal, interessante saber a novidade que dá para fazer e tudo mais, mas quais são as ferramentas, né, então, para você entrar nesse mercado? Quando a gente fala ferramenta, a gente está falando basicamente de linguagens ali de programação, né, ou bibliotecas para a gente aprender. Muitas pessoas geralmente falam ali, né, de R ou Python e tal. Eu, particularmente, estou aí há 4, 5 anos trabalhando com Python. Sugeriria Python para quem estiver começando. No Mentorama, se não me engano, também as aulas são em Python, né? Então, é um standard que está se consolidando quando a gente fala do lado de Data Science, tá? E aí, eu vou entrar, então, justamente na questão do Python. Acho que eu viro um essencial nesse sentido. No quinto andar, por exemplo, a gente está, inclusive, com vaga aberta para ciência de dados. E a gente, cara, realidade, assim, nossa, a gente só trabalha com Python, né? Então, a gente exige Python. Mas outras bibliotecas ali que a gente trabalha, a Matplotlib para visualização de dados, né? Pandas para tratamento de organização de dados, né? Estruturar o dado de uma maneira, deixar o dado de uma maneira estruturada. Scikit-learn,
que é para aprendizado de máquina, né? É a biblioteca mais tradicional de aprendizado de máquina. PyTorch TensorFlow, que são conceitos que aí são mais para quem já tem um pouco mais de domínio, né? Que é o que a gente chama aí de Deep Learning, né? Aprendizado profundo. Legal, e como entrar nesse mundo? Existem várias opções, acho que felizmente, considerando o tempo que eu entrei, né, de 2015 para cá, tem muito mais coisa disponível, mas tem muito mais coisa distribuída, né? E aí eu gosto sempre de traçar dois paralelos, né? Um paralelo é a internet, né? E a gente sempre pode aprender, né? Coisas por nossa conta, né? Por nossa conta e risco, né? Já diria o poeta. Eu vou apresentar um pouco disso, mas depois eu vou fazer uma ressalva final também. Né? Então, antes disso, na verdade, né? Então, o que é o futuro, né? Para onde que está indo? Eu acredito que é uma área que ela vai ter uma demanda cada vez maior, né? Então, por exemplo, acho que o próprio exemplo do meu time ou de outras coisas que eu já passei na minha carreira, eu já vi. Só que, apesar de ter uma demanda cada vez maior, ela tem uma falta de profissionais de qualidade. Né? O que é um profissional de qualidade? O profissional de qualidade é um profissional que ele sabe a aplicação, mas, além disso, ele sabe o fundamento. Ele sabe por que tal coisa está acontecendo. Né? Tal problema ele acontece por quê? Porque senão você só vira um replicador de código, né? Dá ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V. Né? E falta gente que sabe o que está fazendo. Né? E aí, por conta disso, o maior conselho que eu posso dar é: tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Né? E você entender a fundo o domínio por parte de algum método que você está aplicando, e a motivação principal por trás disso acaba sendo o diferencial. Deveria ser o mínimo, na minha opinião. Mas hoje em dia, no mercado brasileiro, ele é o diferencial. Né? Então, por onde que eu posso começar? Né? O Coursera é uma plataforma de universidades, né, que tem parcerias com universidades, e aí lá tem vários cursos, né, então é meio que vai lá e vai escolhendo, né, e aí acho que eu até usei isso daqui como exemplo de quando eu comecei. São alguns dos cursos que eu fiz lá no Coursera. Tem sempre as suas desvantagens. Por exemplo, o curso mais clássico dele de Machine Learning, ele é em MATLAB, né, e aí eu tive que aprender MATLAB para fazer esse curso. E tem outros mais clássicos, como o Kaggle é uma plataforma de competição de Machine Learning. Então, para quem já está num momento inicial, né, passou desse momento inicial, está querendo ir para um lado mais prático, né, pragmático, para ganhar um pouco de experiência, eu recomendo muito. EDX, esse curso Statistical Learning, né, de Stanford, Foundations of Machine Learning da Bloomberg, também o do FastAI, acho que são ferramentas que é muito legal para ter, acho que no radar, porque também são conhecimentos de introdutório, mas cada um deles está pingando de um lado diferente, né? Cada um deles tenta dar o conhecimento e eles se complementarizam de alguma forma. O Analytics Edge do MIT, o CS109 de Harvard, está no GitHub, mas a minha humilde opinião, eu acho que ele está defasado, porque ele é de 2015, né? Para quem não tem um domínio de estatística, eu recomendo esse da Universidade de Amsterdã, né? O curso de estatística básica. E esse curso da NYU, que foi primavera é engraçado falar isso, né? Mas no começo do ano passado, se não me engano, né? Que é um curso focado em Deep Learning, mas novamente aqui é mais para quem já está numa segunda etapa, né? E aí, gente, mas apesar de eu falar justamente mostrando que eu tenho essa diversidade de tópicos e especialidades soltas, né, e diferenciadas, né, você também tem outros lugares, como a Mentorama, que justamente condensam esse conteúdo que eu levei, sei lá, 3 anos para ir aprendendo e condensando e fechando, e eles organizam para você, sabe? Acho que acaba sendo uma puta de uma vantagem que eu não tinha na minha época, né? Então, é uma vantagem para caramba do curso, pelo menos daqui, o da Mentorama, validando, né? A qualidade é muito boa, né? E acaba ajudando nessa ponte, principalmente para quem quer migrar de área, né? Mas apesar de ser muito desafiadora, vale muito a pena. E, espero encontrar vocês aí no mercado de trabalho em breve. E principalmente porque estamos com vagas abertas. E é isso aí. Agora vamos para o momento de perguntas e respostas com você, André. E aqui estão as redes sociais do André, então é importante que vocês conheçam ele pelo LinkedIn. E outras redes sociais, André, a gente te acha pelo LinkedIn mesmo, né?
Pode mandar, pode pelo LinkedIn, por favor, só me fala de onde que vocês vieram, né, para eu conseguir me organizar. Eu tenho um blog que eu deixei aí nesse outro site, no outro site aí, para quem quiser acompanhar minhas peripécias, mas é um blog bem de self-note. Muito obrigado. Obrigado, André. Vamos agora para perguntas e respostas, então continuem aqui, pessoal, ainda não acabou, tá bom? Bom, temos uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo lançar. Modo. Aqui. Bom, o André Oliveira, olha aí, seu xará. A diferença entre BI e cientista de dados, será que BI trabalha com o passado e o cientista de dados trabalha com o futuro? BI, bom, André, essa é uma pergunta muito boa. Eu diria que sim e não. Que é sim no sentido de o cientista de dados ele sempre está fazendo uma modelagem preditiva, né, tentando olhar para frente, né, e tal, mas existem outros profissionais que também acabam olhando para o futuro, né? Então, quando eu comentei mais cedo, e novamente, essa é a realidade do quinto andar, né, o profissional de BI ele acaba tendo essa evolução porque a gente chama de analista de dados, e o analista de dados acaba tendo essa função de maneira mista. Ele sim olha para o passado e olha para o presente, né? Mas ele também faz algumas projeções futuras pensando um planejamento ali estratégico mais voltado para o negócio, não necessariamente ligado à produção de um produto. Enquanto cientista de dados, na realidade do quinto andar, tem a ver com a criação de um produto, né, que utilize esse tipo de modelagem preditiva. Uma dúvida do Vitor. Um data science é o mesmo que ser um programador, André? Opa, não, aí nesse caso não. Vitor, quando a gente fala de programador ele é um profissional ali meio coringa, assim, que acho que ele pode... Eu considero a programação ela mais uma habilidade, né, uma ferramenta do que uma profissão, né? Sei lá, o astrônomo não é astrônomo porque ele manuseia um telescópio, né? Ele é um pouco mais do que isso, né? Então, quando a gente fala de programador, né, eu sou um programador, mas além disso também eu sou cientista de dados, né? Um programador ele pode ser um engenheiro de software, um programador ele pode ser um desenvolvedor web, um programador ele pode ser um DBA, né? Programador é quem programa, né? Quem faz uso de ferramentas de linguagem de programação, né? Ou coisas relacionadas. Então, não é o mesmo, né? Como eu comentei, o cientista de dados ele vai para outros skills, ele tem outras habilidades, uma delas é a programação, e o inverso também é verdade, né? Um programador ele pode estar envolvido em várias coisas, assim, sei lá. Um médico pode ser um programador, né? Então não é bem uma profissão, na minha opinião. Sim. Então, uma pergunta aqui um pouco longa, do Vitor. Oi, André, tudo bem? Já estou estudando ciência de dados há alguns meses, já fiz alguns cursos e venho lendo Hands-on Machine Learning, além de estar montando meu portfólio aos poucos. Já possuo experiência em todas essas tecnologias que você mencionou, só que ainda estava achando Kaggle. Um pouco difícil. Estou nesse momento me preparando para uma vaga de cientista no quinto andar. O que eu poderia fazer para me destacar nessa e em outras vagas? Legal. Boa, Vitor. Acho que você está num caminho bom, cara. O livro Hands-on Machine Learning, eu acho que ele dá uma boa perspectiva prática, apesar de não muito teórica. E o Kaggle, ele também vai dar uma boa perspectiva prática, não muito teórica. E aí o que você também tem que ver é um pouco será que eu entendo bem os algoritmos que eu estou aplicando? O Kaggle, eu acho que, sendo muito franco com você, eu acho que ele é uma boa plataforma para você aprender, no sentido de também avaliar conhecimentos das coisas que as pessoas colocam lá. Muito da minha carreira, eu acho que ela deu uma guinada exponencial por conta disso, né? Compartilhando coisas no fórum, e às vezes nem isso, às vezes só lendo, né? Ganhar uma competição no Kaggle, eu acho muito difícil, né? São pessoas que se dedicam ali 8, 9 horas por dia, porque as competições pagam ali $20 mil, né? Dependendo da competição, chega a pagar $1 milhão, né? Então, você tentar se preparar para ganhar pode acabar sendo difícil, né? Então, acho que é muito na prática. Participa de uma competição, vai mal. Cara, as que eu participei, eu fui mal. Mas colhe o resultado de quem fez, colhe o resultado de quem ganhou. Você acaba aprendendo muito com isso, né? Isso vai te dar uma boa perspectiva do ponto de vista de cientista de dados. Só que, por exemplo, quando a gente fala de
cientista de dados no quinto andar, eu acredito que outras vagas também vão na mesma linha, eu sugeriria também um bom fundamento de ciência da computação, né? Então, uma boa noção de programação, né? Saber programar bem, né? Então, análise de algoritmos, saber o que é notação assintótica, por exemplo, noção de fila, pilha, noção básica de algoritmo mesmo. Acho que isso faz uma diferença absurda para a sua vida como cientista de dados, né? E isso não... Acho que fica nas entrelinhas, né? Então, acho que ajuda bastante. Mas é um segundo passo, né? Depois que você aprender bem ciência de dados. A pergunta da Pamela: é possível entrar no mercado de trabalho de Data Science sem curso superior na área de tecnologia e após aos 30? Uma dica que eu dou para a Pamela é que ela faça o curso da Mentorama, mas e a sua dica, André? Não, o Fernando já deu uma dica super valiosa. E assim, eu vou ser muito franco. Idade não é um problema. Eu conheço um cara... Tipo, eu sei a história de um cara que eu trabalhei na Dell, né, como consultor lá, e aí eu lembro que tinha um cara que ele era mais velho, ele tinha uma formação diferente, eu não lembro qual, mas assim, quando eu falo velho, não era as 30, era mais para os 40, e ele tava, eu não lembro agora se ele estava migrando, mas eu lembro que ele entrou e a galera chamava, o interessante disso, que assim, a gente está interessado no que a pessoa sabe, né? E hoje inclusive, ele trabalha na Amazon, né? Ele está até fora do Brasil. Mas o que a gente avalia não é a idade da pessoa, né? E eu acho que a idade ela acaba sendo mais um self-awareness, que você acaba ficando preocupado, mas a gente, pela área, a área tem demanda, gente. Então, assim, sem curso superior, realmente o que o Fernando falou, o curso da Mentorama vai te dar um direcionamento muito bom. Se você aprender, né, nesse processo, e no final, você provando para a empresa que você sabe, a idade não importa. Se parecer que importa, a empresa está errada. Eu posso falar isso? Falo com tranquilidade. Tem uma dúvida aqui da Maria Tereza. Entre ciência de computação e ciência de dados, qual seria o melhor, André? Nossa, que pergunta complexa, porque eu acho que agora, assim, na minha época, nossa, me sinto até velho falando isso, né? Na minha época não existia bacharel de ciência de dados, tá? Então eu já vi isso, curso de pós-graduação e tal, e aí recentemente eu tô vendo algumas universidades com esse propósito. E a minha resposta honesta eu não vou dar uma de Glória Pires aqui, eu não sou capaz de opinar sobre cursos de cientista de ciência de dados universitários, acho que eu não parei para avaliar e nem consegui avaliar profissionais formados nesse bacharel, né, para conseguir entender se ele tem um requisito mínimo. Então, o que eu daria, assim, se você está novo e quer seguir muito pela universidade e tal, você fala, eu quero fazer uma faculdade e tal, cara, aí eu recomendo ou ciência da computação e derivados, né, então sistemas de informação, ou engenharia da computação, né? Ou estatística, ou matemática aplicada. Né? Então, acho que o Y é literalmente o Y nesse caso, porque eu acho que é legal você saber o fundamento de uma das duas áreas e a outra você vai conversando. Né? É a minha humilde opinião. Outra dúvida aqui sobre estágio. Do João: estágios na área aceitam pessoas sem experiências? No geral, o que um estagiário faria em Data Science? Pô, a pergunta mais honesta que eu posso te dar... Pergunta não, a resposta mais honesta que eu posso te dar, João, eu tô muito honesto hoje, né? O estágio, ele não faz sentido você precisar de experiência para estágio, né? Tipo, é um estágio, é para você aprender. Né? Exigir experiência num... Claro que, por exemplo, quando a gente fala de um processo seletivo que está avaliando, isso eu falo, sei lá, eu já fui estagiária, né? A gente quer saber o mínimo, né, do que a pessoa sabe para ela conseguir pelo menos entender a língua do que ela está trabalhando, né? Então, o estágio ele vai te dar experiência prática, né? Ele só exige a experiência teórica, né? A experiência de faculdade, acho que deu para entender, né? Então, o que um estagiário faria? Eu posso dar um exemplo de quando eu fui estagiário, até mesmo no meu time agora entrou um estagiário recentemente. Depende, né? Então, depende da tarefa, mas geralmente a gente passa tarefas do dia a dia que a gente passa, só que a diferença é que eu não vou esperar que o estagiário faça isso em um dia. Tipo, se uma task que eu faria em um dia,
eu não vou dar para o estagiário fazer em um dia, eu vou dar para o estagiário em uma semana para ele fazer. Né? Então, e a gente sempre dando suporte. Ele está lá para aprender do ponto de vista prático. É isso. Então, sim, tem estágios na área e aceito pessoas sem experiência. Sim, bom, então é um momento que vocês têm que clicar aí em cima, né? E não é difícil perceber como ciência de dados está presente em nossas vidas, assim como o André citou hoje, né? Então, aquelas propagandas de compras que aparecem para você na internet relacionadas às suas últimas buscas, né? Ou até mesmo a sugestão de séries que a Netflix te faz baseado em seus gostos. Então, tudo isso, pessoal, envolve, né, uma técnica de ciência de dados chamada Machine Learning, que inclusive vocês aprendem durante o curso, tá bom? Então, que consiste em ensinar a vocês, né, ensinar o computador a ler seus sentimentos, né, a ler seus sentimentos ou até mesmo personalidade dos usuários. Então, é muito importante que vocês tomem essa decisão de se inscrever no curso que hoje tem mais demanda do mercado, que hoje é muito utilizado em várias, enfim, empresas que inclusive eram tradicionais e estão tendo que se implementar aí como uma empresa tecnológica. Então, esse é o momento para vocês mudarem de carreira também. Eu deixo aí a palavrinha também para o André para mostrar as redes sociais novamente. André? Opa, então eu vou deixar aqui, vou apresentar de novo então, hein, Fernando? Pode Para apresentar. Só quem falando para o pessoal que tem o nosso canal do YouTube, fica tudo gravado lá e vocês podem rever quando quiser, e além das redes sociais, tá bom? Pode continuar, André. Opa, que isso, obrigado. Então, assim, ó, pessoal, compartilhando aqui de novo, tem o meu LinkedIn, fiquem à vontade, já aconteceu, só para vocês também verem, já aconteceu de outras pessoas que participaram lá me mandarem mensagem, então tem alguma dúvida, tem alguma coisa que não ficou claro, pode mandar, eu respondo. Demoro, admito, né, mas eu tento responder o máximo ali do que dá. E aí em cima tem lá meu blogzinho, que tem basicamente compartilhamento de alguns conhecimentos que eu tenho visto ao longo da minha carreira aí. Tá pequeno, tá pequenininho, tá começando. Mas é isso aí, gente. Foi um prazer. Espero encontrá-los no futuro. E somos nós que agradecemos pela sua participação, André, por essa oportunidade, mais uma vez, aí, de dar esse conhecimento para muita pessoa que está iniciando nessa área, tá bom? E Valeu. obrigado, pessoal, pela noite. Obrigado por todos terem ficado até o final. E tenha uma excelente noite, André. Bom descanso. Valeu, Tchau, pessoal. pessoal. Ótimo